ouvido aí de Veneza Portuguesa, essa cidade tem muita personalidade, inclusive o próprio nome Aveiro vem do latim aviarium, que significa viveiro de aves. Isso porque antigamente aqui era um pântano e também era um espaço de rota de migração aviária, então desde sempre aí a natureza, como vários países, várias cidades do mundo, tem muita conexão com a identidade da cidade. As salinas de Aveiro existem há mais de 1000 anos. Durante séculos, o sal foi a base da economia local. Era tão valorizado que em certos períodos chegou a ser usado como moeda de troca, o chamado ouro branco. Aveiro prosperou com o sal até que no século XVI, uma violenta tempestade bloqueou a ligação natural da cidade com o mar. O porto secou, os barcos pararam de entrar e a cidade entrou em colapso. Só no século XIX, com a construção do canal da Barra, Aveiro foi reconectado ao oceano e pôde finalmente voltar a respirar. E esses barcos lindos que você vê por todo lado se chamam moliceiro. Eles não nasceram para o turismo, a história deles é de trabalho. Eles eram usados para colher moliço, uma alga do fundo da ria que virava um super adubo natural para os campos da região. Hoje eles contam as histórias de Aveiro de um jeito bem peculiar. Cada pintura dessas é feita à mão e cheia de personalidade. Tem de tudo, piada do dia a dia, alfinetada na política e até uma provocação de duplo sentido, escondida em cada detalhe. É uma espécie de galeria de arte flutuante. E por lá eu conheci a joia de Aveiro, os ovos moles. E se eu te falasse que essa delícia nasceu por causa de roupa passada? Pelo menos é o que o pessoal diz. Nos conventos da cidade, as freiras usavam rios de clara de ovo para engomar seus hábitos, para deixar a roupa bem durinha. O problema disso é que sobrava um monte de gema. E aí que a mágica aconteceu. Com a criatividade que só quem não pode desperdiçar nada tem, eles transformaram essas gemas com açúcar em um creme espetacular. Mas o grande truque vem agora. Para guardar esse doce, eles criaram casquinhas fininhas, quase um papel de hóstia, nos formatos que são a cara de Aveiro. Tem concha, peixinho, barril. Então quando você come a gente não tá só provando um doce, a gente tá mordendo um pedaço da história e da paisagem da cidade. E essa receita é tão icônica que foi o primeiro produto de confeitaria em Portugal a ganhar um selo de proteção da União Europeia. Eu vou experimentar o doce bem famoso aqui de Portugal, que é a gema mole. Bem gostoso. Pra quem não gosta de ovo, provavelmente não vai gostar, porque é gema de ovo com açúcar, mas não fica com aquele gostão de ovo. Muito bom, vale a pena. Outra coisa legal aqui da cidade, no século XX, por conta da rota migratória, várias pessoas vinham aqui por causa do sal. A arquitetura de várias casas aqui do lugar é naquele estilo de arte nouveau, muito bonito, aquele estilo mais arredondado. Vou colocar aqui algumas construções. E sabe, todo aquele dinheiro que vinha do sal e do comércio, ele não ficou só guardado no banco, ele virou arte nas paredes da cidade. E aqui está uma das histórias mais interessantes de Aveiro. A grande sacada é que no início do século XX, muitas das famílias mais ricas da cidade eram os chamados brasileiros de torna-viagem. Era português que tinha ido para o Brasil, feito muito dinheiro por lá e voltava para Aveiro querendo mostrar para todo mundo que tinha vencido na vida. E qual que era a melhor forma de fazer isso? Construindo uma casa que ninguém pudesse ignorar. E naquela época, a arte nouveau era o estilo mais moderno e ousado da Europa, era a vanguarda. Então, em vez de construir casarões antigos e tradicionais, eles apostaram nessa arquitetura cheia de personalidade, como se dissesse: nós não somos apenas ricos, nós somos modernos, viajados e temos bom gosto. Eu acho que vale a pena pontuar que essa cidade aqui é muito calma, muito tranquila, por mais que tá cheia de gente, cheia de turista, tu sente uma tranquilidade gigante. Eu acho que inclusive essa palavra que descreve basicamente vários lugares aqui de Portugal. São pessoas muito tranquilas, vivendo assim naquele modo lento, não que seja preguiçoso, é um jeito de viver muito que me agrada bastante, inclusive todo mundo tá bem presente
E, enfim, parece que deixa a cidade mais charmosa, mais interessante. Todo canto aqui, bastante família. Por mais que tenha muitos jovens, tem faculdade aqui, é uma cidade muito viva, vale a pena demais. Olha que delícia. Depois de passar o dia todo em Aveiro, eu peguei a estrada rumo ao interior de Portugal. Meu destino era Guarda, a cidade mais alta do país, onde aconteceria minha entrevista com a Aima, o último passo no processo de tentar garantir a minha residência legal aqui em Portugal. Mas o que eu não esperava é que justamente nesse final de semana, Portugal estaria disputando a final da Nations League contra a Espanha, seu maior rival. E como toda boa coincidência merece ser vivida, acabei entrando num pub da cidade para assistir o jogo. O clima tenso de final de campeonato, muito nervosismo a cada lance, o ápice do drama do esporte, parecia até filme, senhor de idade, criança, e no final, Portugal foi campeão. E eu que tinha viajado somente pensando em papelada e burocracia, acabei vivendo uma noite inesperada, comemorando junto com um monte de desconhecido. E foi naquele momento que minha ficha caiu, morar em outro país não é só documento, é viver imprevistos, encontros, as pequenas histórias que ninguém vê, e essa sem dúvida foi uma que vai ficar. E agora vem a parte mais esperada, ou a mais temida, o processo de documentação. E no próximo vídeo eu vou mostrar com detalhes como foi a minha entrevista com a Aima, o que me pediram e como é possível transformar uma viagem em uma vida legalmente construída aqui em Portugal. A gente se vê no próximo capítulo.